Se você é uma pessoa que está pensando em se mudar para São Paulo, para estudar, para trabalhar, está na dúvida, está inseguro com relação à qualidade de vida, custos, e se realmente vale a pena fazer essa mudança, seja por algum tempo, ou seja em definitivo, esse vídeo aqui é o vídeo para você. Eu sou o Felipe Marinho e eu vivi por mais de 8 anos em São Paulo, onde trabalhei em grandes empresas do setor financeiro aqui do Brasil, como XP, Bradesco, Santander. Porém, apesar do foco deste canal ser o carreira, desenvolvimento de carreira de uma forma geral, esse vídeo aqui eu sinto que ele vai perspassar essa bolha com relação a discussões sobre carreira e vai atingir um público que realmente pensa em qualidade de vida, em como trazer um melhor retorno financeiro para sua família e também como como pensar em objetivos e aspectos assim para morar realmente em uma cidade grande, em sair, por exemplo, de uma cidade do interior de São Paulo, em sair de uma cidade do Nordeste, por exemplo, ou de outra região do país, e ir em direção a São Paulo, que é sem dúvida nenhuma o grande motor financeiro desse país. Então, afinal, essa mudança vale a pena? Em que casos ela vale a pena? Como ela pode fazer valer a pena? Aonde morar? Então, eu pretendo dar uma visão geral, longe de ser um guia definitivo sobre o que fazer, como morar, como alugar, em todos os aspectos, mas lhe dar algumas diretrizes, dar uma certa ajuda sobre como se planejar para vir morar em São Paulo, ou mesmo se vale a pena vir morar em São Paulo, no seu caso ou não. Então eu espero deixar alguns pontos gerais assim que considero válidos assim para essa discussão, para essa tomada de decisão sobre vir se mudar para São Paulo, efetivamente, e quando vale a pena. Eu achei importante, né, dar um contexto histórico pessoal para poder vocês entenderem exatamente em que ponto da minha vida eu tomei essa decisão de mudar para São Paulo e realmente quais foram os fatores que eu considerei e outros que eu deveria ter considerado melhor em algumas situações, tá? Vou dizer para vocês porque no meu contexto fez muito sentido vir para São Paulo, porque que em algum dado momento eu decidi me mudar de volta para minha terra natal e trabalhar com vocês alguns aspectos assim que eu acho válidos serem considerados, tá? Então, para dar um contexto, esse contexto histórico pessoal, eu fui morar em São Paulo em 2017. E o que acontece? Eu sou de uma formação em exatas. Eu sou de Aracaju, Sergipe, e eu me formei em estatística pela Universidade Federal de Sergipe. E apesar de ter trabalhado em algumas empresas da minha região e ter até desempenhado uma carreira relativamente bem sucedida, eu sabia que em um dado momento, para alcançar um desenvolvimento de carreira realmente efetivo, um crescimento de carreira e também, tanto em posição como em desenvolvimento financeiro também, eu precisaria ir para um grande centro, eu precisaria ir para algum lugar. E quando eu falo em um lugar, eu falo em um lugar um pouco mais pujante, com a economia mais desenvolvida, em que eu tivesse uma maior quantidade de empresas para poder trabalhar e, sobretudo, para poder ir para a minha área, né, para a área efetivamente que eu almejava trabalhar, que era no setor financeiro, no setor bancário. Eu sabia que as sedes das grandes empresas, como Santander, Itaú, Bradesco, XP, várias fintechs, como algumas que eu vinha a atuar, como Banqui, Cora, a série de várias outras grandes empresas do setor financeiro, Gerald Stone. Então, inúmeras empresas, assim, elas se concentram, os seus escritórios centrais em São Paulo. Então, quando não em São Paulo, capital, na região metropolitana de São Paulo, Osasco, Barueri. Então, são as regiões, realmente é o local onde concentra essas grandes empresas. Então, para o meu objetivo de carreira, era natural, em algum momento, ir para São Paulo. Então, foi com esse racional, com esse pensamento, que eu já tinha alimentado há alguns anos, inclusive durante a graduação, que eu acabei alimentando esse desejo de ir para São Paulo em algum momento. Como a minha carreira acabou se desenvolvendo em Sergipe ainda em primeiro momento, eu consegui alcançar algumas empresas e algumas posições relevantes lá no meu estado, na minha terra natal, então eu acabei adiando um pouco esses planos. Porém, em um dado momento, eu acabei realmente vendo que a progressão da minha carreira precisava dessa mudança. Então, a essa altura da minha vida, eu já estava casado, minha esposa ela estava em processo de gravidez da nossa filha mais velha, e isso realmente foi um impulsionador
realmente, porque eu almejava ter uma melhor condição financeira para que realmente a nossa família pudesse ter um melhor desenvolvimento, pudesse ter uma melhor concentração de patrimônio, para que a gente conseguisse realmente ter algo a mais na vida e não apenas aquele ficar ali para pagar as contas, que é o que muita gente motiva muitas pessoas a irem para São Paulo. A gente entende hoje que no cenário atual, no mercado de trabalho um pouco mais diverso, que não necessariamente a pessoa que vai para São Paulo é alguém que está ali passando fome, que não tem condições, que está numa situação muito complicada. Mas é aquela pessoa que ela quer realmente dar uma impulsionada na sua carreira. É a pessoa que ela quer dar uma evoluída no seu desenvolvimento profissional. Sobretudo quando a gente trata de profissionais com formação, em profissionais com mais qualificados, em serviços, sobretudo em serviços mais especializados. O normal é que nas regiões pequenas, esses profissionais até têm algum emprego, conseguem se desenvolver bem, mas que realmente ele chega a um ponto financeiro ali que começa a implicar em um certo teto de evolução, um certo teto do ganho financeiro. Então, e a forma de romper esse teto, o lugar onde existe uma maior quantidade, uma maior variedade de empresas e posições que furam esse teto, que realmente permitem uma ascensão profissional, é em São Paulo. É inegável isso. Realmente é um dos pontos até que dá para colocar como característicos do nosso país, é essa concentração das grandes empresas, sobretudo do setor financeiro, em São Paulo. Então, realmente, é São Paulo que tem a sede das grandes empresas. É São Paulo que tem a maior quantidade de eventos corporativos aqui no nosso país. Então é natural que São Paulo seja o destino de vários profissionais aqui no nosso país. Dado esse contexto, pessoal, São Paulo é o lugar que proporcionou para mim e proporcionou para várias pessoas e tem potencial para proporcionar para muitas mais ainda a oportunidade realmente de crescer e se desenvolver. Porque imagina sobre várias perspectivas. Você é um profissional como eu que estava buscando uma ascensão de carreira, um ganho financeiro, um desenvolvimento, um aprendizado. Então, em São Paulo, eu pude ter um grande crescimento relacionado à minha carreira. Então, imagina que eu era um cara que trabalhava no setor financeiro, mas em uma região muito pequena. Mas eu passei, então, a incluir no meu currículo, a agregar no meu portfólio o conhecimento de anos de trabalho nas maiores empresas financeiras do país. E pessoal, se você trabalha em outras áreas, também vai ter esse ganho de carreira. Imagina que você é um grande professor, mas você tá tendo pouco espaço na sua região do Brasil onde você trabalha. Você se muda para São Paulo, você passa a ter acesso a ter conhecimento, a ter acesso às maiores escolas do Brasil, algumas das maiores escolas do Brasil. Por exemplo, é o caso de um amigo meu que ele é professor de geografia, ele estava em uma região que era pouco desenvolvida e ele não estava conseguindo ter um grande ganho financeiro com o conhecimento que ele fez, que ele estudou em uma boa universidade e não estava conseguindo ter essa evolução de carreira. Foi até um amigo que me recebeu lá em São Paulo, assim que eu cheguei, Lucas. E ele não estava tendo muita limitação com o crescimento da sua carreira. E o que aconteceu? Lá em São Paulo, ele foi, e com muito trabalho, com muito esforço, ele conseguiu ministrar aula em grandes escolas. Em escolas, por exemplo, que grandes políticos, que grandes pessoas realmente relevantes da política nacional também estudaram naquela escola. E ele se tornou um professor dessa escola. Então, esses são casos de oportunidades que você vai encontrar apenas em São Paulo. Dificilmente você vai encontrar isso com fartura em outras regiões do Brasil. Não, quer dizer que não vai acontecer situações como essa em outros lugares do Brasil? Não. Pode acontecer desenvolvimento de carreira em qualquer lugar, mesmo em um lugar muito pequeno. Porém, a chance disso acontecer, a quantidade, a oportunidade, a quantidade de oportunidades, a quantidade de empresas, a quantidade de acesso a capital que se tem em São Paulo é diferenciado. Então, foi uma experiência que fez muito sentido com o meu momento de carreira. E pode fazer muito sentido com o seu momento de carreira também. Eu recomendo essa mudança sim para você vir para São Paulo, sobretudo se você está com essa garra, com essa gana de crescer, se desenvolver, ganhar experiência, ter acesso a grandes instituições de ensino. Eu também estudar em grandes instituições de ensino aqui em São Paulo, como por exemplo a FIA.
Business School. Então, essa possibilidade de trabalhar e de estudar em algumas das maiores instituições do Brasil e do mundo em São Paulo é, sem dúvida nenhuma, o grande atrativo para justificar a sua vinda para cá. Então, se você está com muita gana, se você está em um momento de vida, de carreira, que faz sentido você ter, almeja realmente esse crescimento, não tem muito o que falar. Venha para São Paulo. É um lugar onde você vai ter a sua oportunidade. Aí você pensa, pô, mas eu tô indo assim, eu não tenho planos de morar a vida inteira em São Paulo, ficar muito tempo longe da minha família. Venha mesmo assim, procure conhecer, procure se desenvolver, porque realmente eu também, eu fui para São Paulo e eu realmente, eu tinha um plano muito claro. Eu tinha um plano de ficar em São Paulo por cerca de 2 ou 3 anos, juntar um certo capital e vir embora para minha terra natal. Só que, ao chegar em São Paulo, eu pude ver que São Paulo é muito mais do que um lugar apenas para você e apenas poder ter um usufruir, meio que fazer, assim, vamos dizer assim, um estilo pirata, sabe? Saquear e voltar para sua terra. Você consegue ter acesso realmente a profissionais de referência, a empresas de referência, estudar em instituições de referência, e isso é muito rico, pessoal. Dentro do Brasil, é algo que eu não esperava. Eu imaginava que esse tipo de situação, esse tipo de aprendizado, eu iria ter apenas em lugares, se o caso eu resolvesse realmente migrar para fora do Brasil, para os Estados Unidos, para um Japão, para uma Austrália, Europa, que seja. Eu imaginava que esse acesso a conhecimento, esse acesso a desenvolvimento seria possível apenas em outro lugar, em outro país do mundo. E não. Em São Paulo eu pude ter contato, eu pude aprender a falar inglês, eu pude aprender a estudar, me aperfeiçoar em ciência de dados, eu pude entender o mercado financeiro. Então, pessoal, São Paulo é um mundo realmente, são vários mundos. Então você começa a ter um acesso cultural muito forte. Você começa a ter acesso, por exemplo, a bairros como a Liberdade, para entender de cultura japonesa. Você começa a acessar a culinária, por exemplo, de vários países. Eu mesmo já comi em restaurante mexicano, em restaurante chinês, em restaurante peruano, em restaurante uruguaio, em restaurante japonês, já é meio conhecido. Restaurantes italianos, mas diferente um pouco do óbvio ali de comer pizza e massa, mas com outros pratos, outras culinárias. Restaurante mexicano. Então, pessoal, você tem acesso realmente a muita coisa boa, a muita coisa que, caso você tenha a cabeça aberta para aprendizado, para conhecimento, a agregar realmente a sua experiência, a sua experiência de vida e de carreira, faz muito sentido você vir para São Paulo. Então, realmente são pontos que você tem que precisar, você tem que calcular direitinho o que você precisa fazer. Mas o foco, o ponto principal para vir para São Paulo é gana, é você ter realmente um momento de vida e de carreira que faça sentido, que almejem, que você busque crescimento. E não só com a perspectiva profissional de ser, vamos dizer assim, um profissional que queira ter uma carreira, algo mais padrão como eu, um CLT que queira galgar posições como dentro de grandes empresas. Mas para pessoas, por exemplo, que têm uma ideia de uma startup, que tem a ideia de alavancar um negócio, São Paulo é a terra para você, é onde tem os grandes fundos de Venture Capital, é onde você vai conseguir acessar funding, é onde você vai participar dos eventos de startups, de fintechs, é onde você vai conseguir acessar realmente os grandes eventos e acessar os grandes players, os grandes realmente stakeholders do Brasil estão aqui em São Paulo. No mínimo, eles participam dos eventos aqui em São Paulo e você consegue acessar de uma forma muito mais facilitada. Então você consegue, por exemplo, acessar grandes nomes como o João Apolinário, do Shark Tank, que está sempre em grandes eventos, pessoas da diretoria do Nubank, por exemplo, que é uma empresa do setor financeiro que promove, incentiva muito a tecnologia. Eu mesmo participei de eventos da Databricks, eventos que é uma empresa grande de tecnologia voltada para a ciência de dados, eventos da SAS, eventos em company, assim, promovidos por grandes empresas, como H2O, por exemplo, que são grandes frameworks voltados para tecnologia, IBM. Então, pessoal, se você pensa realmente em desenvolvimento de carreira, realmente avalie bem essa intenção de vir para São Paulo, porque pode fazer muito sentido para você. Porém, como eu vinha comentando a propósito desse vídeo, o objetivo aqui é realmente avaliar e considerar aspectos que eu considero importantes, mas que muita gente não considera. E é isso que eu vou colocar, vou colocar exatamente agora. E aí vem alguns aspectos que eu queria trazer para vocês, que são aspectos que muitas vezes não são considerados para quem pensa e planeja fazer uma mudança desse tipo, tá? Por exemplo, distância, como é que você lida
com a distância com a família e amigos. Tem pessoas que elas simplesmente para elas é algo terrível. Ficar longe da família, ficar longe dos amigos, ela se sente desconfortável quando está em um ambiente novo. Então todo esse processo de mudança, ele implica nesse distanciamento. E tem um aspecto financeiro que é necessário comentar, que para a maioria dos lugares aqui do Brasil, quando você se desloca para São Paulo, o próprio custo dessa movimentação de passagem de avião ou de ônibus que seja, ele é muito alto. Então pensa que dificilmente você vai conseguir ter um fluxo de idas e vindas muito facilitado. Vai ser questão de você realmente saber priorizar os momentos da sua vida em que você vai poder fazer essa viagem para poder ver os parentes, ver os amigos. Então tudo isso é algo que precisa ser considerado na hora que você vai fazer uma mudança como essa e que muitas vezes não são colocados na conta. Por exemplo, a distância, como você lidar com essa distância é algo que realmente pode atrapalhar. Por exemplo, quando eu me mudei, assim que eu me mudei, eu senti muita saudade. Foi assim o meu processo de mudança, tá? Eu peguei, me mudei, fui à frente, eu tava já era casado, tinha minha filha, e eu fui viajei para São Paulo no primeiro mês para procurar um emprego, para poder avaliar alguns lugares para morar, para fazer uma avaliação e assim ver se fazia uma mudança definitiva, se podia fazer sentido ou não. Nesse processo, eu tive muita saudade da minha esposa, muita saudade da minha filha. Fiquei realmente muito incomodado com essa mudança, com esse distanciamento. Então, foi algo que eu senti realmente o peso de estar longe da família. A depender do processo, de como você vai fazer esse processo, a depender de como é que vai ser essa mudança, por exemplo, pode ser que para algumas pessoas ficar longe dos pais seja realmente algo insuportável. Então, realmente, você começa a avaliar, faz sentido fazer uma mudança dessa? Tem gente que tem um ciclo de amizade muito grande, então faz sentido você pegar e fazer uma mudança em que você vai ter uma dificuldade, dificilmente você vai voltar a ver seus amigos com uma frequência muito alta. Então, são aspectos que você precisa considerar na hora de fazer uma mudança dessa. Então, ok? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Além disso, algo que é natural é uma falta muito grande de senso de pertencimento. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai para um lugar e você sente a falta, você tem aquela sensação de que você não pertence àquele lugar ainda. Por exemplo, tive muito isso quando cheguei em São Paulo, passei assim, sobretudo no primeiro, segundo ano, eu tinha muito forte aquele senso de não pertencer ali ainda, não ser aquele lugar que você está indo morar, não ser o seu lugar, e ao mesmo tempo você, quando viaja, quando você vai para sua terra, você também sente que não pertence mais ali. Então é uma sensação muito esquisita, muito estranha, e que é preciso ser considerada na hora que você vai fazer uma mudança desse tipo, porque é natural. Então é um processo que é algo que faz parte dessa mudança, é algo que faz parte de você ir para um outro lugar. Eu falo isso com essa experiência sobre ir para São Paulo, mas é algo que eu vejo com pessoas que foram morar na Inglaterra. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra. Eu tenho, por exemplo, algumas pessoas que foram morar em outros lugares do Brasil que não São Paulo. Então, esse sentimento é muito comum e muito recorrente. A forma de lidar com isso implica realmente em saber se você vai conseguir lidar com essa mudança para São Paulo ou não. Fora isso, entrando em alguns aspectos um pouco mais tangíveis, existe, claro, a própria questão do custo de vida de você mudar para São Paulo. Você implica em ter um custo de vida muito mais alto. Preço para morar, para comer em restaurantes, o preço do lazer. Em São Paulo se comenta muito sobre a questão de você realmente ter muitas opções de lazer, de shows, de eventos, de uma forma geral. Mas esse custo, isso não é tão barato. Você tem que pensar em como encaixar esse aspecto também na sua vida, na forma como você vai lidar na cidade quando você for morar. Então, são pontos extremamente relevantes. Porém, eu deixei o aspecto que eu considero o mais importante aqui para o final dessa etapa, tá? Que é justamente o fato que pode ser o grande definidor se faz sentido essa mudança para São Paulo ou não, para você que estava avaliando. Que é simplesmente qual é o propósito da sua mudança. Você pretende, qual é o momento de vida, de carreira que você está? Porque pensa que para você mudar para São Paulo, você precisa ter um ganho de carreira, um ganho de qualidade de vida extremamente forte. Então, no meu caso,
como eu sempre falo, eu me formei em estatística, como eu mencionei, e eu precisava de uma progressão de carreira que eu almejava trabalhar no setor financeiro, eu almejava ter uma certa elevação do meu nível financeiro. Então esse objetivo só foi possível ser atingido em São Paulo. Então fez muito sentido fazer essa mudança para São Paulo por conta desse cenário, por conta desse contexto. Então, qual é o seu contexto? Você está indo para fazer, por exemplo, um mestrado na USP, na Unicamp, ou outra universidade que seja. Você está indo para fazer algum tipo de programa de residência, por exemplo, de residência médica. Você está indo transferido com uma promoção para assumir uma posição de gestão. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser considerados realmente para saber se realmente vai fazer sentido a sua migração ou não. Então esse intuito, esse propósito, esse momento seu de vida vai fazer toda a definição sobre se vai valer a pena ou não. Porque imagina o seguinte, você está em um momento de vida que, por exemplo, você está com a sua família se desenvolvendo, crescendo em um lugar um pouco mais tranquilo. Faz sentido você ir para São Paulo, que é um lugar que é muito mais agitado, que muitas vezes vai consumir de você, que passe muito tempo no trabalho, passe muito tempo em deslocamento e você fique longe da sua família. Isso passa a ser um incômodo para você. Então, toda essa avaliação sobre momento de vida, sobre carreira, sobre como é que você está no lugar que você está atualmente, para o lugar onde você, para a situação, para a posição que você vai estar em São Paulo, é o aspecto mais importante. Uma outra questão que eu tangenciei anteriormente, mas que merece uma discussão em específico é com relação à moradia, tá? Moradia é um ponto chave e que vai determinar o sucesso ou não da sua empreitada aqui em São Paulo. E assim, não é exagero, tá? Não é força de expressão. Realmente em São Paulo existem vários aspectos, vários pontos que você precisa avaliar na hora de considerar uma moradia. E para mim são os seguintes. Segurança. Então você precisa pensar que você precisa morar em um lugar seguro para que você possa sair e voltar da sua casa em tranquilidade e também ter a garantia que sua casa não vai ter sido invadida, não vai ter nenhum tipo de problema. Então você tem que pensar em segurança. Se você está vindo para São Paulo para buscar uma melhor qualidade de vida, não faz sentido nenhum você chegar e ficar o tempo todo preocupado se você não vai chegar em casa e vai ser assaltado, vão roubar seu celular, vão invadir a sua casa ou não. Então, segurança é um aspecto que precisa ser considerado na hora de de definir a sua moradia. Existem vários lugares em São Paulo que eles são relativamente baratos, mas que são inseguros. Então, você pensa, vale a pena você pagar mais barato, mas você ficar o tempo todo com essa preocupação sobre chegar, sair de casa e realmente como você vai deixar o seu lar, como você vai chegar e voltar do seu lar? Eu não recomendo você morar em certos lugares aqui em São Paulo não, tá? A depender de como você mora, de como você pretende morar, da sua família, se você vai deixar mulher e filhos em casa, por exemplo. Como é que você vai ficar tranquilo em estar trabalhando e sua família está em um lugar inseguro? Então é muito complicado, você tem que pensar bastante, considerar como um ponto na hora de definir a sua moradia. Além disso, um aspecto que é muito peculiar aqui de São Paulo, pelo menos eu não conheço outros lugares do Brasil. Na minha terra, lá em Aracaju do Sergipe, não tinha muito disso, mas é a questão de alagamentos. Então, alagamentos, aqui em São Paulo é um problema crônico, é um problema crítico aqui da cidade. A depender do lugar onde você mora, na alta temporada do verão, por exemplo, que costumam surgir várias chuvas torrenciais, simplesmente chove bastante em pouco tempo e o lugar se torna intransitável, pessoal. Imagina só, você vai precisa se locomover e não consegue sair com o carro porque a sua rua simplesmente alagou, você não consegue sair. Ou então que você estacionou seu carro na rua e seu carro caiu uma árvore em cima do seu carro e você vai ter que verificar o que tem que tomar as providências para saber como é que você vai ser ressarcido. Então, esse ponto dos alagamentos, das chuvas, que são decorrentes das chuvas fortes que tem aqui em São Paulo, é um ponto que precisa considerar. A região que você mora vai alagar ou não? É uma região que alaga ou não? É uma região problemática com essa situação? Imagina que você muitas vezes vai precisar sair para trabalhar e você não consegue sair. Imagina que os trens começam a dar problema, a região que dá problema porque o trem não consegue sair do lugar porque choveu demais. Ou mesmo você trabalha como home office e choveu tanto que a internet caiu ou a luz caiu e você não consegue trabalhar. Então,
Então, pontos que você precisa considerar que são muito peculiares de São Paulo, tá? Então, você precisa considerar tudo isso muito bem. Fora isso, ainda sobre moradia, temos a questão, o grande problema da cidade de São Paulo, um dos grandes problemas, né, mas eu considero um dos principais, sobretudo para quem está indo morar lá, é a questão da logística, como é que você vai se locomover na cidade, seja para lazer, para trabalho, para fazer qualquer coisa assim na cidade. A cidade é muito grande, é muito complicada, você precisa pensar na sua moradia e como é que você vai consumir o serviço, a logística da cidade durante o seu dia a dia. Então pensa, você vai morar em um lugar que é que é distante de tudo, às vezes é mais barato, mas é distante de tudo. Ok, mas imagina que você todo dia você vai precisar ir para o trabalho, por exemplo, e você vai ter dificuldade para acessar um metrô, para chegar para sair com o seu carro. Então é necessário, eu particularmente recomendo bastante que você que você alugue um apartamento, por exemplo, uma casa que seja, próxima à estação de trem ou de metrô. Essa foi uma recomendação, foi algo que eu vim brifado com as pessoas que eu conheci que trabalhavam lá e que me disseram que realmente se mostrou, à medida que eu fui morar lá, como algo verdadeiro, uma preocupação verdadeira. É necessário, é fundamental para quem vai estar chegando em São Paulo, morar perto de trem ou metrô para poder realmente facilitar a sua locomoção no dia a dia, seja para o trabalho, seja para o lazer, para qualquer coisa que você vai fazer. Então é fundamental você pensar em um lugar que tenha uma boa logística. Eu recomendo assim morar próximo à estação, a trem e metrô, e claro, o mercado não é aquele imobiliário, não é trouxa, assim como qualquer mercado, não existe almoço grátis. Você realmente precisa ter os locais que realmente são próximos a trem e metrô são mais caros, efetivamente. Porém, é um custo que é típico de São Paulo que vale a pena você morar próximo. No mínimo, você precisa morar próximo ao seu local de trabalho. Então, por mais que você esteja em uma localização, uma localização mais complicada, mas você consegue acessar o seu trabalho fácil. O lugar onde você vai no dia a dia, você consegue acessar fácil da sua casa. Então, é um aspecto logístico que em São Paulo se torna problemático e é realmente efetivo. Então, você precisa pensar nisso. Não é uma discussão que ela é acessória, que é um mero detalhe. Por exemplo, na minha cidade é muito pequena, mesmo a capital Aracaju é muito pequena. Não era um problema relativamente grande você escolher o local aonde eu vou morar por conta de trabalho, porque eu consigo pegar o carro e acessar qualquer lugar praticamente a 15, 20 minutos. Então é muito realmente fácil de me locomover lá na minha terra natal. Em São Paulo, a depender do local onde você vai morar, você vai passar 2 horas, você vai passar 3 horas. Então, indo para o seu local de trabalho, imagina 2, 3 horas para ir, mais 2, 3 horas para voltar. Já vão 4, 6 horas do seu dia queimados em deslocamento. É realmente muito complicado, você precisa pensar nisso. Então, são aspectos que, caso você venha morar em São Paulo, tome essa decisão, considere morar em um local próximo do trabalho, ou que tem uma logística facilitada. Pode ser um lugar próximo da estação de trem, próximo da estação de metrô. Se você se locomover de carro, próximo às marginais, por exemplo, consegue lhe dar uma mobilidade interessante. Então você precisa realmente pensar nesses aspectos. Muitas vezes em São Paulo você precisa locomover Eu conheço pessoas que elas se locomovem de carro, aí pega o carro, vão até próximo à estação de trem, pega o trem, aí desce próximo aí faz alguma baldeação, como a gente chama, pega um metrô e chega em um determinado momento e ela pega um ônibus ainda para chegar ao seu local de trabalho. Então pensa, para quem mora em uma cidade relativamente pequena, mesmo uma capital pequena, imagina só a pessoa que é de Aracaju ou de João Pessoa, ou até mesmo uma cidade que é grande, mas que não tem tantos problemas assim dessa forma, como BH, Belo Horizonte. Ela toma um susto quando chega a São Paulo. Então é muito complicado você pensar. Mesmo Porto Alegre, por exemplo, uma cidade que eu conheço bem e que é grande também, ainda assim não sofre com tanto problema de logística como São Paulo. Então você tem que pensar no seu plano de moradia em considerar esse aspecto da vinda a escolha da sua moradia, a logística também. Então, pessoal, essas são as minhas considerações gerais, tá, sobre essa mudança para São Paulo, esse processo de tomada de decisão. Claro que eu não esgotei todos os aspectos envolvidos. Claro que eu realmente trouxe uma visão muito viesada de alguém que foi e aproveitou bem São Paulo. Então, realmente eu acho que é algo que vale a pena, assim, a depender do seu momento de carreira. É algo que não necessariamente o fato de você ir para São Paulo quer dizer que você vai
passar o resto da vida lá, você pode aproveitar o que você busca e voltar adequadamente para sua carreira, voltar para sua família, como foi efetivamente eu fiz. Hoje eu moro de voltei para minha terra natal, Aracaju, mas eu não, longe de mim falar mal de São Paulo. Gostei bastante, foi um lugar onde eu fui muito feliz, onde eu aproveitei bastante e onde eu consegui trazer, estabelecer um pouco melhor a minha vida, a minha família, a minha carreira. E hoje realmente fez muita diferença na minha carreira, na minha vida profissional e no desenvolvimento da minha família. Então eu realmente acho interessante, foi muito interessante para mim, mas longe, claro que eu não consegui explorar todos os pontos de morar aqui em São Paulo. Por exemplo, não abordei muito sobre o comportamento das pessoas, que é muito diferente da minha terra. Não abordei muito sobre a própria, não entrei muito no detalhe com relação a custo de vida, porque eu queria realmente trazer um panorama geral assim sobre sentimentos e sobre aspectos. Mas se vocês quiserem mais conteúdo desse tipo, deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se você está pensando em mudar para São Paulo, tem alguma dúvida, algum ponto que eu possa ajudar, deixa aí no comentário. O objetivo desse vídeo realmente é para ajudar, assim, quem tiver nesse momento, quem tiver com essa dúvida, poder em algum momento até dar estimular as pessoas a fazer esse movimento, ou então a considerar com certa atenção alguns aspectos, mas deixa aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Se puder, deixa seu like, assiste, se inscreve no canal e compartilhe aqui a sua opinião, a sua visão aqui sobre esse tema. Até mais, abraço. E aqui, tá, e tem outros vídeos aqui no canal Quero Crescer, focados em desenvolvimento de carreira e também em leituras de algumas obras, assim, relativas à carreira e desenvolvimento pessoal, tá? Então me segue aqui, se inscreve e até mais. Tchau, tchau.